tema de hoje é muito especial, ele é polêmico também, né? Sobre os textos bíblicos, as traduções, as interpretações durante a história, o que realmente aconteceu nesse período, né? De concílios, interpretações, compilações, traduções e toda a história, né? Por trás desses antigos textos de história, de filosofia e de crença religiosa, né? Que nós vamos encontrar hoje no Ocidente e até mesmo no Oriente, né? Nós temos profundo respeito por todo tipo de conhecimento, por toda a busca do ser humano, por tudo aquilo que está compilado, que está escrito, que faz parte dos sistemas de crença de qualquer povo, qualquer cultura. E isso não significa que nós não temos a nossa busca, a nossa compreensão, nosso entendimento sobre estas realidades, né, divinas, vamos dizer assim, sobre a história da humanidade, essas intervenções que ocorreram, e esses episódios épicos, né, que estão aí nas escrituras ditas sagradas pelo homem. Se nós formos debater sobre o que está escrito ou o que foi dito, né, eu acredito que nós vamos ficar um pouco numa divagação muito longa. Nós não temos a certeza do que aquilo que foi dito ou escrito realmente foi mantido como algo fidedigno ao que realmente aconteceu na época. Não necessariamente nas histórias bíblicas, né, mas também nas histórias de diversas tradições do passado. Se nós formos perceber, desde a antiguidade, né, desde os povos ditos, né, como mais antigos nessa história compilada da humanidade, nós vamos perceber que sempre existia a presença do que vocês chamaram aí de Elohims, né, dos deuses ou desses personagens que exerciam uma certa relação com o ser humano. Sempre, em todas as culturas e todos os povos antigos, todas as tradições ditas como religiosas, né, que muitos hoje chamam de pagãs, foram justamente colocadas com esse sentido porque apresentavam esse panteão de diversos deuses, né, uma coletividade de seres que estavam mantendo contato com a humanidade por um período de tempo. E o curioso é que em todas as histórias das civilizações antigas, no mundo todo, nós vamos encontrar essa relação de forma muito parecida com o que está no Velho Testamento. A possibilidade das traduções bíblicas, principalmente nos livros que basicamente formam a Torá e depois os livros dos profetas, que compõem o Velho Testamento, eles apresentavam uma pluralidade nessa relação de Deus com a humanidade. Sempre apresentava personagens que tinham comportamentos diferentes, que tinham padrões, né, de relação com o ser humano diferentes. Uma hora de forma um pouco negativa, vamos dizer assim, e em alguns momentos de forma positiva. Parecia uma bipolaridade de Deus, na verdade, né? Como se ele tivesse uma dupla personalidade, às vezes tripla personalidade. E a tradução nos mostra claramente que havia uma coletividade de personagens atuando ali, principalmente no Gênesis, né? Nós vamos encontrar isso mais claramente, e depois em outros textos também. Em povos antigos, né? Por exemplo, na Índia, também existia essa pluralidade de seres, mas também houve uma intervenção de uma divindade suprema, que se autodenominava o Deus, a personalidade suprema, ficou conhecido como Krishna. Da mesma forma, em outras civilizações, né, existia essa intervenção sempre de uma personalidade muito parecida com Jesus Cristo, inclusive, como foi Krishna, que se manifestava diante dessa pluralidade de deuses. Então, por exemplo, na Grécia aconteceu isso, na civilização nórdica, em algumas civilizações da América do Sul, os maias, né, os incas, sempre apresentava uma intervenção. Os egípcios também, quando Tote, o deus que ficou conhecido como Hermes Trismegistus na Grécia, apresentou-se no Egito, ele sempre vinha numa relação direta em contrapartida com outros deuses. Então, assim, todas as civilizações apresentavam esse grupo de seres que estavam em relação com a humanidade. E no Velho Testamento isso não deixa de ser diferente. Por quê? A tradução oficial do hebraico, do aramaico, que foram encontradas, né, e datadas recentemente nas pesquisas arqueológicas, mostram com total clareza e provas de que realmente havia esse panteão de deuses também na tradição que depois veio a ser a tradição hebraica. O Velho Testamento, a tradição judaica cristã, apresenta
essa pluralidade de deuses, porém, ela foi adaptada posteriormente para o monoteísmo. Isso aconteceu de uma forma muito gradual, pelas mãos do ser humano. Isso ocorreu através de vários concílios realizados pelo Império Romano, iniciando lá com Constantino, né? Muito tempo depois da presença de Jesus Cristo, Yeshua, mais de 300 anos depois. Então, assim, não se sabe exatamente por que muitos textos foram excluídos, né? Os chamados evangelhos proibidos, ou textos apócrifos, livros apócrifos, né? Que também apresentam histórias e relatos muito interessantes. Então, nós não podemos afirmar absolutamente nada nos baseando em escrituras, porque, infelizmente, o ser humano manipulou as escrituras, alterou alguns textos, compilou alguns textos, mas não porque Deus estava ali orientando, e nem Jesus Cristo, mas porque o ser humano decidiu fazer aquilo por conta própria, por vontade própria. E algumas supostas autoridades, né, do Vaticano, na época, do Império Romano, que na verdade passaram centenas de anos perseguindo este movimento, e depois veio se tornar o cristianismo, eles se apossaram desse movimento e começaram a utilizar a figura de Jesus como objetivo político de controle social, para que o Império Romano, na verdade, continuasse a preponderar o seu poder entre os povos, porque ele estava ruindo, né? Obviamente que todo esse movimento tinha por trás algum interesse humano, político, de expansão desse domínio territorial. Nós vamos encontrar essa alteração dos textos, dessas traduções principalmente, né, de forma muito escancarada hoje. Muitos pesquisadores estão realizando esses estudos, estão encontrando essas falhas na tradução. Por exemplo, o italiano Mauro Biglino, né, que é muito interessante nós pesquisarmos, ele apresenta que havia um grupo em relação com a humanidade, um grupo que exercia um poder sobre a humanidade. E isso está presente no Velho Testamento, que eram vários seres, na verdade, né? É muito difícil a gente lidar com essas questões, porque são milênios e milênios de tradição, principalmente dentro da Igreja Católica, posteriormente com o protestantismo vindo com as suas igrejas, né? Tentando encontrar também o caminho, né, da interpretação dos textos bíblicos. Mas hoje nós estamos atualizando as pesquisas e as informações e estamos encontrando algumas evidências que dão um salto quântico nesse processo. Por isso que é tão difícil nós quebrarmos um paradigma, abrirmos nossa mente para algo novo. Possivelmente até descobertas científicas, né, arqueológicas, que apontam a evidências e comprovações científicas, né, e arqueológicas de que a história pode ser um pouco diferente do que nos contaram. Eu creio, sim, que se nós ficarmos discutindo simplesmente as nossas crenças, nós vamos entrar num debate. E o debate, ele é válido dentro do meio da fé, da crença, da filosofia, né, do pensamento. Mas nós estamos buscando pesquisar e encontrar respostas, sem nos agarrarmos muito à nossa crença pessoal. Então, com todo respeito à crença que nós temos, eu tenho a minha, vocês têm a de vocês, né? Nós estamos aqui tentando dar as mãos para enxergar um pouco mais além, conseguir enxergar esse horizonte que não nos mostraram, que não existe curvatura no horizonte do conhecimento, que, na verdade, esse conhecimento, ele é plano, ele vai muito mais além do que nossos olhos enxergam. E por mais que nós estejamos enxergando limitadamente o horizonte, acreditando que existe um fim e que o barco da verdade está sumindo no horizonte, só podemos alcançar aquilo, na verdade não, na verdade é uma ilusão de ótica. Nós podemos sim alcançar olhares e expandir nossa visão para muito mais além do que nós pensamos. Seria interessante, né, nós abrirmos nossa mente para irmos atrás da verdadeira história da humanidade. E a verdadeira história da humanidade não está contida apenas em um livro, em uma única tradução. Todo o sistema que foi criado em cima do cristianismo, através da Igreja Católica, depois de outras linhas, né, foi para tentar ter esse monopólio da verdade, o monopólio do conhecimento religioso no mundo. Mas isso, infelizmente, sofreu intervenção de grupos de poder e de personalidades que não queriam que a verdade, a verdadeira história, viesse à tona. Então, eles alteraram algumas coisas. Nós estamos em busca desse conhecimento que foi alterado, dessas informações que, infelizmente, eles esconderam de nós. E é por isso que nós estamos aqui, tentando reunir essas peças desse quebra-cabeça que ficaram perdidas no mundo.
E nós sabemos que esse conhecimento e que a verdade sobre Deus, sobre o Criador, sobre tudo que existe nesse mundo que estamos, inclusive em outras realidades dimensionais, divinas, né? Não está contida em apenas um livro. Ela está presente no mundo inteiro, em diversas tradições, em diversos fragmentos do conhecimento. Então, a nossa busca é justamente essa, tentarmos abrir um pouco a nossa mente para essa nova perspectiva, para a possibilidade de a história não ter sido contada da forma como realmente aconteceu. E aqui tem mais um convidado, ó. O Ítalo. Fala, Ítalo. Você já traduziu os textos? Por que eu mostrei aqui meu cachorrinho? Ele é um filhotinho ainda, né? Para mostrar que, na verdade, todos nós temos que ser como esse cachorrinho, né? Simplesmente confiar na existência. Confiar que nós não sabemos a verdade em absoluto. Nós estamos em busca, sempre em busca de conhecimento, em busca de informação, porque nós estamos vivendo num sistema que foi manipulado há milênios, que vem sendo massa de manobra da população, não só no aspecto religioso, como nós citamos, né, mas no aspecto político, educacional, social, econômico, enfim. Em todas as áreas da vida, nós estamos sendo bombardeados por informações que, na verdade, aprisionam a nossa consciência. Infelizmente, o que deveria ser um instrumento da verdade, do conhecimento, que eram as religiões, né, as filosofias, infelizmente, muitas foram desvirtuadas, né, distorcidas, manipuladas e utilizadas como propósito de poder. Então, eu queria deixar essa mensagem, porque, assim, o que importa para nós é viver, experienciar a vida, sentir no nosso coração a verdade. Então, não importa se eu acredito nisso ou naquilo, se para mim o livro sagrado Y, X ou Z é o certo. Não. O que importa é eu continuar buscando informação, buscando conhecimento, investigar, pesquisar, ir atrás e nunca se contentar com aquilo que foi imposto para nós. Mesmo que seja através de uma religião, de uma escritura. Nós vamos respeitar, né? Respeitar sempre as crenças, as escrituras sagradas, vamos continuar pesquisando, mas vamos cutucar o ninho de marimbondo, né, a colmeia, o vespeiro, para poder justamente mostrar que existem coisas que não foram ainda apresentadas e que vamos ter que apresentar e vamos ter que buscar encontrar essas informações. Então, eu vejo esse cachorrinho aqui pesquisando, investigando, buscando informações o dia inteiro aqui na minha casa. Ele procura, em todos os cantos da casa, encontrar respostas sobre esse mundo, porque ele nasceu agora, ele não entende o que está acontecendo. E pelo instinto, ele vai buscar o melhor para ele vai buscar aquilo que faz ele se sentir bem, né? Então, eu estou aprendendo muito com o exemplo desse animalzinho, e é isso que a gente tem que ser, nós temos que buscar com a mente aberta, investigar, seguir o nosso instinto de pesquisador, de buscador da verdade, sem limitações, sem barreiras, sempre respeitando a crença dos outros, mas também abertos a novas informações. Valeu, gente. Tchau, tchau.